E nesse momento eu peguei e fui pro campeonato. Eu lembro que acho que era Copa Paraná na época. Eu comecei, daí cartão, né, era o que mais tem pro primeiro volante, né? E eu comecei, tomava o terceiro cartão, comecei a não ficar tão triste de tomar o terceiro cartão. Não comecei a não ficar tão triste de ter que ir para casa nos finais de semana. E eu pegava e vinha e participava das coisas do Shalom. Vinha e participava do grupo de oração do Shalom. Nossa. E daí eu falava, cara... E daí fazia o acompanhamento com o Isaac. Sou muito grato a ele justamente por isso. Porque ele foi uma pessoa que insistiu em mim. Eu lembro que uma vez ele me acompanhou numa lanchonete ali na Bioativa, que tinha ali. Nós fizemos uma oração breve ali, abençoando os nossos alimentos, e ele me acompanhou. E eu contava das minhas dificuldades e tudo mais, né, na minha dificuldade na castidade, minha dificuldade para rezar. Eu lembro que quando e ele era um pastor muito bom. Ele mandava mensagem para mim justamente naquele dia que eu não tinha feito o meu enxergos. E quando eu não fazia o enxergos, às vezes estava em queda, né, tinha caído, né, em pornografia, masturbação, essas coisas, né? Aí você não quer rezar, né, cara? O cara se afasta de tudo, né? Você se sente, né, a mosca do cocô do cavalo do bandido e quer largar de mão, né? E daí nisso ele veio, né, e mandava mensagem. Eu ia me responder o coitado só no final da noite, tá? Porque eu não queria responder ele. Eu não queria dizer que eu não tinha rezado naquela semana. Eu não queria dizer que eu não tinha rezado por 3 dias. Nossa. Mas era o pastoreio. Esse é o pastoreio. Esse é o pastor que está próximo. E aí, tá conseguindo rezar? Não tá? Né? Pô, tô em oração aqui por você. Né? Recomeça, vamos lá, confessa, retoma. Essa é a função do pastor. Né? E ele fazia muito bem. E daí foi, Luciano, que nessa coisa assim, eu falei, cara, eu tô ficando maluco, porque eu tô ficando feliz de voltar para casa. Eu tô mais feliz de voltar para casa, viver tudo isso daqui, do que jogar bola. Eu lembro que o meu agenciador na época, ele ficou maluco, né? Porque ele me ajudou nos momentos mais difíceis. Nossa. Eu tive muita lesão, Luciano. Eu tive 3 lesões de menisco. Nossa. Eu tive que fazer artroscopia. Tive pubalgia, fiquei 7 meses parado. Né? Uma doença, uma inflamação no pubis. Cara, ele, de certa forma, ele me ajudava, às vezes mandava um dinheiro e tudo mais, né? E eu parado. Tava investindo na minha carreira, ele confiava, né? E eu chegar, para mim foi o mais difícil, a pessoa que foi mais difícil contar que eu ia parar de jogar foi para ele. Porque eu achava que para ele ia ser mais difícil, porque ele não vivia no mundo que eu vivi. Meus pais já tinham uma gratidão por ele também, né? Difícil, né? Ele estava investindo nisso. Era a vida dele, era a profissão dele. E daí eu peguei e liguei para ele. Né? Eu lembro que eu fiz uma oração. Eu lembro que uma oração foi determinante desse enxergos, que Deus me fazia lembrar das 3 lesões que eu tive. E eu ficava naquela. Eu lembro que a época que eu estava jogando aqui no Operário ainda, e as coisas não estavam acontecendo, eu machucando muito e tal, eu fui falar com o Padre Wilton. O Padre Wilton falou, você não acha que você está dando murro em ponta de faca? Quando ele falou isso, cara, eu fiquei maluco. Falei, que ele não conhece a minha história? Esse padre aí tá por fora. Padre tá por fora? Não conhece a minha história? Né? Respeita a minha história. Minha história, rapaz. Jogador caro. Jogador caro aqui, rapaz, né? Nem um gol na carreira. Aí, eu fiquei muito chateado na época. Mas só que ele estava falando a mais pura verdade. Talvez eu estava dando fome porque não era a vontade de Deus para minha vida. Pois é. Não era a minha via de santidade mesmo. E daí... E de outros pode ser, sabe, Luciano? Vejo que até agora, inclusive, recentemente tinha um goleiro do Operário aí que fazia o Gabriel Mesquita. que ele faz parte de uma comunidade, né? Faz da comunidade de Curitiba ali, agora eu não lembro, cara. Uhum. Mas ele morou aqui, ele ia na missa nos Arautos lá também, encontrei ele lá, conversei com ele. Então é Gabriel Mesquita, ele vai lá no dia do... que eles têm lá, que tiram aquelas fotos dos jogadores entrando e tal. Ele tá com aquela baita daquela cruzona deles. Cruzona deles, né? Igual a do Shalom, assim, que é mais comprida, mais compridinha. Então é tranquilo, o Gabriel Mesquita, ele tá lá tá no Papão, lá no Paysandu. Ah, é? Que legal, que bom, que bendito seja Deus. E assim, eu vejo que também, claro, na parte da comunidade que ele frequenta, talvez daria certo. Talvez no Shalom eu acho que seria impossível quase, né? Seria quase impossível. Mas, né, não sei.
Para Deus, cada um tem uma sabedoria. Deus tem mais sabedoria para cada um, né? E daí, né, para mim, esse processo ali foi onde eu fui amadurecendo essa ideia. E daí, numa oração, Deus falou assim para mim: lembra essas 3 lesões aqui? Essa é as 3 marcas do Pai, do Filho e do Espírito Santo te consagrando, te separando. Cara, eu nunca chorei tanto numa oração, sozinho. Nossa. Mas ao mesmo tempo que eu chorava, eu sentia a paz do consolo de Deus. Que embora eu estivesse abandonando um sonho, com 22 anos de idade, eu estava abandonando um sonho, né, de um jovem. Que, pô, você tá no auge, né, físico e tudo mais. Só que você vai entendendo, você vai sofrendo muito com essa vida. De tanto bater cabeça, você fala assim, mas cara, até que ponto, que humilhação, essa situação que era para ir para o México, eu fiquei 3 dias indo de aeroporto em aeroporto no Brasil, para conseguir dar certo uma passagem. Os jogadores que tinham ido foram deportados, falaram assim, não vem, porque nós fomos deportados e tudo mais e tal. Meu Deus. Era uma situação que tinha com o clube que eu estava anterior, que desorganização, né? E eu falei, cara, até que ponto eu seria capaz de fazer isso por Cristo? De passar essa humilhação por Cristo? Parece que eu não sou. Mas pelo futebol, parece que o futebol é o Deus da minha vida. E eu transformei o futebol no Deus da minha vida por um longo tempo. Olha só. Onde eu sacrificava a minha vida pelo Deus futebol. E daí foi que eu falei, não, eu quero ser livre. Né? Meu Deus é Jesus Cristo. E daí eu falei, vou tomar essa decisão. Acabou o campeonato lá, né? Entrei em contato com o Thales, né? Que me agenciava na época. Falei, olha, Thales, eu tomei uma decisão aqui, não vou mais jogar. Tive uma experiência com Deus. Ai, meu Deus. Né? Não vou mais jogar. E ele pegou e falou assim, cara, o fato de eu aceitar a tua decisão não quer dizer que eu concorde com ela, tá? Mas eu não posso obrigar você, né? E ele insistiu mais um pouco. Eu lembro que na época ele dali uns meses, logo que eu peguei, tomei a decisão, ele acolheu, né? Tudo, né? Passou um tempo, né? Eu já estava no Shalom e falou, Simon, tô aqui em Portugal, cara, né? Tô com uma possibilidade aqui. Nossa. É isso mesmo que você quer? Cara, pra mim ali, eu não vou mentir pra você, Luciano, eu sonho até hoje que eu tô entrando em campo.